12 horas e 28 minutos, o C1 já está de volta, trazendo Marcos Montenegro. Ele que já chega para dizer para a gente as notícias do esporte, que inclusive ontem teve jogo que marcou aqui no nosso estado, aqui em Fortaleza. Temos tempo, né, pessoal? Temos muito tempo aí, né, diretora? Muito boa tarde. Falar bem ou falar mal? Boa tarde, Marcela, Léo, boa tarde a todos. Marcela, eu saí do estádio ontem com os torcedores me dando uma missão. Todo mundo falando, Marcos faz isso, sabe qual é a missão? Esculhambar a árbitra. Isso que eu falei, falar bem ou falar mal? Como eu não posso fazer isso, a gente vai se resumir a trazer uma crítica mais racional, né? Porque a senhora Paola Cebolada Lopes veio lá da Espanha picotar o jogo todo do Brasil contra os Estados Unidos no Castelão, dar falta para o Brasil e não usar o mesmo critério para dar falta para os Estados Unidos. Realmente foi uma arbitragem muito complicada, ela acabou perdendo totalmente o controle do jogo, deu 12 cartões só para atletas, sem contar os cartões dados a membros da comissão técnica, Arthur Elias e companhia. Tirou todo mundo do sério, todo mundo ficou nervoso em campo e o jogo foi aquela confusão, terminou com aquela confusão. Ah, o Brasil jogou pouco, deixou de jogar? Deixou. Mas a arbitragem contribuiu em muito. A crítica que a gente faz ao time feminino é saber lidar melhor com essas situações de adversidade, né? Trabalhar mais o mental também para que a própria comissão técnica não saia de si e acabe afetando também as meninas que estão dentro de campo. De fato, a nossa seleção deixou a desejar com o futebol jogado, a arbitragem foi péssima e as americanas estiveram no papel delas, né? De provocar muito dentro e fora de campo e jogar mais que o Brasil para conseguir a vitória por 1-0. O Gabriel Borges vai contar tudo o que aconteceu na Arena Castelão, inclusive a belíssima festa que fizemos nas arquibancadas. Como contar a história de um jogo que o destaque da noite não entrou em campo para jogar futebol? Expulsou a Bia Zanerato agora. O que eu estou garantindo é que há um preconceito. Estou garantindo. Tá? Tô aqui reclamando, tal, já dei parabéns para a seleção americana, já tudo, tá? Mas há um preconceito, há uma xenofobia do que aconteceu hoje, aconteceu outras vezes já com a seleção brasileira. Uma galera dessa veio assistir um jogo pra ela fazer uma palhaçada dessa. Sinto muito, desculpa. Mas esse tipo de arbitragem não pode acontecer, principalmente um jogo contra Brasil e Estados Unidos, cara. Uma Arena Castelão pintada de amarelo. Foram 10 anos esperando por esse reencontro. Desde 2016 que as meninas do Brasil não atuavam aqui na capital. Não é segredo pra ninguém como o povo cearense sabe fazer festa. A animação começou ainda do lado de fora. Hoje aqui é só alegria total. Dentro do estádio, Fortaleza mostrou que a relação dos cearenses com a seleção é mesmo diferente. Tainá Maranhão bem que tentou tirar o grito de gol engasgado na garganta do torcedor. Tainá Maranhão pra fora! A Isa até balançou as redes, mas a bandeirinha marcou impedimento no lance. Gol! Tá sendo marcado impedimento pela bandeira. Ainda no primeiro tempo, o trio de arbitragem apareceu mais do que o esperado. Apenas um sinal do que viria pela frente. Comportamento, deboche, a falta de respeito embaixo é enorme. É enorme. Comigo foi o jogo que eu fui mais desrespeitado na minha vida de 20 anos de treinador. Apesar da arbitragem, teve brasileira brilhando sim. Lorena fez 2 milagres que foram comemorados como um gol por toda a Arena Castelão. Isabela protegeu a pancada. Lorena defendeu, Sofia. Lorena de novo, defesaça da Lorena. Tô vendo que tu tá meio nervosa. Começou meio tenso. Tenso, tá tenso. Já começou tenso, né? Mas vai dar nós, né? Vai dar bom. Vitória, quanto? 3-0. Gol da rainha? Difícil, né? Tem que ser otimista. Tem que ser gol da rainha, tem? Com certeza. Vamos torcer. Toda essa torcida não adiantou muito. As americanas tiveram superioridade no segundo tempo e contaram com Sofia Wilson para abrir o placar. Gol dos Estados Unidos!
As visitantes ainda tiveram chances de ampliar, mas para nossa sorte não foram eficientes. O ponto alto da noite não foi nenhuma bola na rede ou uma grande defesa. Um estádio inteiro celebrou o simples fato de ver a rainha diante dos próprios olhos. A noite ainda ficou marcada por uma extensa lista de expulsões do lado brasileiro. A espanhola Paola Lopes foi a protagonista de uma arbitragem bizarra. Não só eu fui desrespeitado, como as jogadoras foram. A seleção brasileira foi desrespeitada. A caminhada do Brasil continua rumo ao Mundial do ano que vem com a certeza de muitas dificuldades, mas também com a segurança de que a nossa seleção sempre poderá chamar Fortaleza de lá. Tivemos muitas memórias que vão ficar para sempre nesse jogo, sem dúvida alguma. Inclusive, a gente vai explorar ainda muito mais elas aqui dentro do CE1. Mas lá de fora, né, Léo? A gente que estava nas arquibancadas, a gente viu muitos cartões, as faltas que a árbitra não dava a favor do Brasil, dava a favor dos Estados Unidos, as discussões, mas a gente não sentia o impacto das chegadas mais duras, a gente não ouvia o que uma falava para a outra, o que a arbitragem falava para as pessoas em campo, e todo esse combo fez a Marta desabafar ainda mais na zona mista depois do jogo para nossa reportagem. Vamos ouvir a rainha mais uma vez. Despreparo total. Eu acho que não tem muito também que ficar falando sobre a arbitragem, porque eu acho que era o que elas queriam, né? Dominar o espetáculo. Mas um despreparo total. Acho um absurdo a gente ter o VAR e não ser usado em alguns lances polêmicos que aconteceram. Eu conheço muito bem as atletas americanas e algumas realmente são muito chatas para jogar contra, entendeu? O lance, por exemplo, da Bia, a menina empurrou a Bia primeiro, a Bia revidou, mas foi um revide, tipo, de coisa normal. E ela fez aquela cena toda como se tivesse dado um soco nas costas dela e ela não estava nem conseguindo respirar. Esse é o tipo de atleta que a gente precisa combater com o VAR. E se tem o VAR, por que não usar? Acho que ela perdeu totalmente o controle do jogo. Uma pena, porque, poxa, 55 mil pessoas vieram assistir o espetáculo e poderia ter sido muito melhor. Deixar o time jogar, os dois times jogar. O mesmo critério que ela usou para dar algumas faltas para o time adversário, os Estados Unidos, ela teria que usar para a gente também. Teve pisão no joelho, teve muita coisa terrível que não pode acontecer com o árbitro FIFA que quer apitar uma Copa do Mundo no ano que vem. Eu acho que ela não tem preparo para fazer isso, infelizmente. Não tiro o mérito das americanas, jogaram muito bem dentro do esperado, mas eu acho que o jogo poderia ter sido muito mais interessante se a árbitra não tivesse estragado o espetáculo. Eu concordo em tudo com o que a Marta falou, mas a gente está no direito, né, de criticar, de trazer as reclamações, de fazer as pontuações, mas quanto à nossa seleção, quanto às atletas em si, cabe se preparar melhor, né, pensar na Copa do Mundo que está para chegar no próximo ano, trabalhar mais o lado psicológico junto com sua comissão técnica, mais uma vez ressaltando isso, porque isso pode se repetir, né, sobretudo numa decisão de Copa do Mundo, ainda bem, entre aspas, que o jogo de ontem não valia nada, era só amistoso, mas numa decisão, num mata-mata, numa disputa de pênaltis, tudo isso pode voltar a acontecer, a gente tem que estar preparado para lidar com esse tipo de problema também. Nesse desabafo aí, Marquinhos, da Marta, ela falou assim, terminou dizendo, né? Estragar o espetáculo. Rapaz, que coisa bonita o que a torcida fez. De novo, né? Nas arquibancadas, quebra de recorde de público, inclusive, né? Léo, a gente sabe fazer, né? Quando a gente se propõe a fazer uma festa, a gente faz história. Esse aí foi o maior público já registrado em um amistoso da seleção brasileira feminina aqui no nosso país. Supera em muito o recorde que era da Arena Pernambuco em 2024, quando colocaram 33.272 pessoas. Foi lindíssimo de ver. 55 mil pessoas no estádio. A última parcial que tinha sido divulgada antes do jogo
Tava conta ali de 40 mil pessoas, mais ou menos. Quando eu vi o estádio cheio, eu comentei, eu acho que tem mais de 50 mil pessoas aqui, dito e feito. Olha aí, ó, 55.744 torcedores se mobilizando para ver futebol feminino, seleção feminina. Cadê o povo que diz que ninguém liga para a seleção feminina? Tá aí, ninguém ligando, lotando o estádio, se preocupando com o jogo, ficando nervoso, torcendo muito e vibrando. Apesar do resultado, fizemos sim história e mostramos que podemos receber uma abertura de Copa do Mundo no próximo ano, por que não? Aliás, uma coisa que a gente recebeu em 2013, 2014, ficou muito marcado na história da seleção masculina e também se estendeu à seleção feminina. Repetimos o que mostramos para o país inteiro que podia virar tradição desde 2013 na Copa das Confederações. O hino nacional a capela. Vamos ver. É verdadeiramente de emocionar, é de arrepiar, é de mostrar a potência do futebol feminino brasileiro. A gente se arrepia na hora, Nossa. depois, quando revê o vídeo. Toda vida que vê essa imagem não tem como não se arrepiar. Muito emocionante, Falta dá só a orgulho, FIFA né? confirmar, né, que a abertura vai ser aqui. O resto Todos sabemos que vai ser deixa aqui, por falta só nossa ela dizer, conta. né? Deixa que a festa a gente faz. Muito, muito, muito lindo.